Jesus censura os fariseus. Os fariseus e saduceus, eles desprezam Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade. Tudo que envolve o plano espiritual eles desprezam, porque eles seguem o Antigo Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu. Eles se consolem. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não, mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu. Os fariseus e saduceus, eles desprezam Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade. Tudo que envolve o plano espiritual eles desprezam, porque eles seguem o Antigo Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu. Eles se consolem. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não, mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. O convidou Jesus para ir comer com ele. Então, entrando Jesus, tomou lugar à mesa. Os fariseus e saduceus, eles desprezam Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade, tudo que envolve o plano espiritual eles desprezam, porque eles seguem o Antigo Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu. Eles se consolem. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não, mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. Porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. O Senhor Jesus, porém, lhe disse: Vós, fariseus, os fariseus e saduceus, eles desprezam Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade. Tudo que envolve o plano espiritual eles desprezam, porque eles seguem o Antigo Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu. Eles se consolem. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não, mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. Limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina. Rapina, roubo, violência e perversidade. Insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior. Antes, dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Eles não gostam de ajudar ninguém, esse tipo de gente aqui. Mas, ai de vós, fariseus, os fariseus e saduceus, eles desprezam Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade. Tudo que envolve o plano espiritual eles desprezam, porque eles seguem o Antigo Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu. Eles ficam só ali. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não, mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. Porque dai o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças. Eles estão sempre envolvidos em campanhas. É a quarta-feira sagrada, é o domingo sagrado, é o não sei o que de Davi, é a sexta-feira do milagre. Eles estão sempre envolvidos com esse tipo de coisa. E desprezais
a justiça e o amor de Deus, deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas da bondade, da justiça. Ai de vós, fariseus! Os fariseus e saduceus, eles desprezam Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade. Tudo que envolve o plano espiritual eles desprezam, porque eles seguem o Antigo Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu. Eles ficam só ali. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não, mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. Porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas, templos religiosos, e das saudações nas praças. Eles adoram mídia, mostrar aquilo que eles não são. Ai de vós, que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem saber. Esse é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão.